E aí, eu sou o professor Rangel e esse aqui é o canal Treino Focado, aquele canal destinado para você que quer ter mais resultados e rendimento nos seus treinos. E o vídeo de hoje é sobre força. Como aumentar a força, como treinar a força, qual a importância do treino de força, do desenvolvimento da sua força muscular, tanto no treino para hipertrofia, no treino para emagrecimento, para condicionamento e também no seu cotidiano. Porque nós sabemos que a nossa força é uma valência muito importante no dia a dia e ao longo da vida. E é a primeira coisa que nós aprendemos quando somos bebezinhos, né? Fora isso, eu também irei dar algumas orientações básicas aí de alimentação e suplementação para o aumento da sua força. Mas antes desse vídeo começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, soltar aquele like e qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, só deixar nos comentários, tá bom? Vamos começar o vídeo entendendo o que é a força. Força é uma capacidade neuromuscular. Neuromuscular por quê? Porque ela depende tanto da nossa capacidade neurológica de ativar o máximo de fibras musculares que a gente puder. E muscular por quê? Porque a força também depende da quantidade de volume muscular que nós temos. Ou seja, a gente pode ativar todas as nossas fibras musculares, mas se a gente tiver uma massa muscular muito pequena, a nossa força não vai ser tão potencializada assim. Agora, se a gente tiver muito músculo e tiver uma capacidade neurológica baixa de ativar essas fibras musculares, a gente vai ter apenas um músculo estético. Desenvolver essa capacidade, desenvolver a nossa força é de extrema importância, tanto para objetivos de hipertrofia, de emagrecimento, de condicionamento e também no nosso cotidiano. Para a hipertrofia, a força nos permite levantar mais peso e trabalhar em intensidades mais elevadas, o que vai aumentar bastante os resultados de hipertrofia. No objetivo de emagrecimento, o nosso treino de força vai nos permitir pegar mais peso, o que vai aumentar o nosso gasto calórico durante o treino, porque quanto mais peso a gente pega, mais força a gente tem que fazer, mais trabalho a gente realiza e mais caloria a gente gasta para isso. E no objetivo de condicionamento, a nossa força vai aumentar muito as nossas outras habilidades, como a corrida, o salto, a capacidade de dar um soco, a capacidade de arrancar na corrida. Então a força aumenta bastante o nosso condicionamento. E no cotidiano, bom, desde quando somos jovens até a nossa idade mais avançada, né, nós somos extremamente dependentes da nossa força, pois elas nos permitem realizar tarefas do cotidiano, desde as mais simples, como levantar de uma cadeira, as mais complexas, de pegar uma caixa no chão e colocar num nível mais elevado, de forma fácil, de forma descomplicada, de forma que a gente não se lesione com tanta facilidade assim. Então, trabalhar a força desde jovem até idades mais avançadas é de extrema importância para ajudar a manter a qualidade de vida. O treino de força é indispensável em qualquer planejamento de treino para hipertrofia, emagrecimento e condicionamento, como eu já falei antes. Mas como você vai realizar esse treino? Não, você não vai precisar colocar cargas absurdas no supino, colocar cargas que você nunca levantou antes no agachamento, tá bom? Você vai treinar da seguinte forma. Primeiro, você vai priorizar o peso adequado. Segundo, quantidade de séries. Terceiro, quantidade de repetições. Quarto, tempo de descanso. Vamos lá. Qual o peso que você deve utilizar? Lembra dessa tabelinha aqui? Você vai colocar um peso que fique aqui, ó, no 8 para o 9, mais ou menos. Você vai focar na quantidade de séries e não de repetições. Ou seja, 5 a 8 séries com repetições de 3 a 6 movimentos, tá bom? 3 a 5 a 6 repetições está ótimo para desenvolver força. O tempo de descanso você vai utilizar no mínimo 1 minuto de descanso, podendo ser até mais, dependendo do que você sentir, do que você precise descansar, tá bom? Sabendo agora como funciona o treino de força, o básico sobre carga, série, repetição, tempo de descanso,
vou te ensinar agora sobre os exercícios. Quais tipos de exercício você deve fazer para aumentar a sua força? Exercícios multiarticulares. Eles são excelentes no desenvolvimento de força, isso porque eles utilizam vários grupos musculares para realizar o movimento do exercício, tá bom? Exercícios como o supino reto, o agachamento, até mesmo o leg press, tá bom? E a remada curvada são excelentes exercícios para você desenvolver mais a sua força. E nesses exercícios você vai utilizar aquelas diretrizes que eu te mostrei antes, entre relação de peso, série, repetição, tempo de descanso. Agora, como você vai fazer essas repetições? Você vai fazer elas rápidas? Você vai fazer elas devagar? Você deve fazer isometria? A resposta é tudo depende. Se você tiver energia para fazer isometria, pode fazer isometria. Agora, se você estiver muito cansado, vale mais um rest pause, né? Que é aquela repetição com um descanso, onde você solta o peso, descansa uns 10 segundinhos, pega o peso de novo e volta a realizar os movimentos, tá bom? Isso ajuda muito no desenvolvimento de força. Em relação à cadência do movimento, você deve manter o padrão para hipertrofia, descendo devagar e subindo rápido. Tá entendendo? Que a força é isso, é a potência gerada no movimento inicial. Tá entendendo? É assim que você vai desenvolver sua força. Desceu devagar, resistindo ao peso, subiu rápido, na potência máxima que você tiver disponível. Outra coisa que ajuda muito no desenvolvimento da força é a inclusão de exercícios calistênicos, principalmente para a parte superior do corpo, como a flexão e a barra fixa. E também a barra paralela para peito. São exercícios excelentes para o desenvolvimento de força e ajudam você a manter a sua força sempre em dia. Do que adianta você ter músculos tão grandes e não aguentar o próprio peso, não é mesmo? Então, vamos lá. Te ajudar na seleção de exercícios aqui para o seu dia de peito. Você quer treinar força, mas você também quer treinar hipertrofia. Como funciona isso aí? Vamos lá. Os exercícios de força devem vir primeiro. O foco para ganho de força deve começar com ganho de força. Ou seja, você vai começar um supino reto, tá bom? E aí você vai fazer aquele padrão de peso, série, repetição, tempo de descanso. Depois você pode escolher fazer uma flexão ou até mesmo uma barra paralela. Ou você pode inverter essa ordem. Começar com a calistenia, depois ir com o exercício resistido com peso. Aí fica a seu critério. Agora, para costas, se você quer desenvolver a força nas suas costas, comece ou com a remada curvada ou com a barra fixa. Tanto faz. Você decide você pode decidir aí a ordem que você vai fazer esses exercícios. Eu recomendo fortemente você começar pela remada curvada, tá bom? Porque é um exercício que você vai ter que trabalhar bastante a sua postura e se você não estiver bem descansar na hora de você fazer, você corre um sério risco aí de, a longo prazo, lesionar a sua coluna, tá bom? A barra fixa, você pode começar ela se for um caso muito específico de que você vai fazer uma prova de aptidão física ou que você queira realmente melhorar o seu desempenho na barra fixa, então você tem que começar pela barra fixa, tá bom? E aí você mantém aquele padrão de repetições. Uma coisa, exercícios calistênicos, se você não estiver adicionando peso, né, com cinturão, com suporte planilha, ou com uma corrente, ou qualquer coisa assim, você pode tentar, né, quando você chegar na falha, quando você achar que você estiver falhando, você tenta fazer mais uma. Conseguiu fazer mais uma? Tenta mais outra. E aí você vai desenvolvendo a força nos exercícios calistênicos, tá bom? Agora, para a perna, como funciona a seleção de exercício para desenvolver força nas pernas? Você tem que começar pelo agachamento. Você pode aquecer antes na extensora, mas com um pezinho bem leve, só para o músculo entender que vai começar ali o exercício. E no agachamento você começa aquecendo também, tá? Agachamento com a barra livre, coloca um peso bem moderado ali só para aquecer, trabalha a mobilidade, o movimento até lá embaixo, só para você lembrar como é que funciona o movimento, para você entender como é que funciona o movimento. Depois de umas 2 séries de 10 a 20 repetições, aí sim você coloca peso. Se você fazia o agachamento com 15 quilos,
pode começar com 20, 25 quilos em cada lado. Uma coisa muito importante no agachamento é você pedir para alguém ser sua sombra, sabe? Aquela pessoinha que vai ficar lá atrás agachando com você. Essa pessoa vai colocar as mãos por debaixo das suas axilas, apoiar o ombro para ajudar você a manter a postura e evitar que você dobre a coluna quando chegar bem lá embaixo, tá entendendo? E ela vai, eventualmente também, caso você fale e não consiga subir, ela vai te dar o suporte para a barra não te derrubar totalmente, né? Caso você tenha algum desvio na coluna, não se preocupe. Os exercícios de costa vão fortalecer os músculos da sua coluna, né? Os músculos que mantêm a sua coluna alinhadinha ali, que provavelmente sua coluna está desviada por fraqueza nesses músculos, por uma questão de má postura ao longo do tempo. Pode ficar tranquilo, tá? Que o treinamento de força feito de forma correta não vai te lesionar, tá bom? Inclusive, eu não recomendo o agachamento, tá? Se você tem escoliose, algum tipo de desvio na coluna, como uma hipercifose, uma hiperlordose, né? Evite o agachamento com a barra nas costas. Ao invés disso, prefira o levantamento terra, dependendo do caso, ou até mesmo o agachamento com halter, tá bom? Se for um caso muito extremo, aí você vai ter que ir pro leg press, que é um exercício aí que isola muito as pernas e evita de você fazer força nas costas para manter a postura, tá bom? Outro aspecto muito importante também no desenvolvimento de força é a nossa alimentação e suplementação. Afinal de contas, o nosso corpo só consegue trabalhar com o que a gente fornece de recurso para ele fazer, né? Então, como funciona a alimentação para o ganho de força? Essa alimentação deve ser rica em carboidratos, porque o carboidrato fornece energia diretamente para as nossas células, tá bom? E o que é o carboidrato? É o macarrão, é o arroz, é o açúcar, é o pão, é a fruta, tá bom? Todas essas fontes são extremamente ricas em carboidratos, tá? E também nossa alimentação deve ter bastante proteína, pois é a proteína que de fato constrói o músculo. Então, se a gente consegue fornecer proteína para a construção de mais músculos, a nossa força também vai aumentando, juntamente com o volume muscular, o que é muito bom. Em questão de suplementação, hoje em dia a gente sabe que a creatina tem, nossa senhora, inúmeros benefícios, dentre eles o benefício de regenerar o ATP muito mais rápido, tanto durante quanto depois do treino. Então, a suplementação de creatina é indispensável para potencializar ainda mais os seus ganhos de força, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha curtido muito esse vídeo, tá? E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai conseguir aumentar a sua força em níveis significativos, tá? Então vamos lá. Você não vai trabalhar força com carga que você não consegue de fato suportar. Você vai trabalhar com uma carga adequada, com a quantidade de séries de 5 a 8 séries, com 3 a 6 repetições, com 1 a 2 minutos de intervalo de descanso, tá bom? Exercícios multiarticulares, peito, supino reto, costa arrimada curvada, perna, agachamentos e suas variações, caso você tenha algum desvio na coluna, tá bom? Exercício calistênico para a parte superior também funcionam muito bem para desenvolver e fazer a manutenção da sua força. E você precisa ter uma alimentação rica em carboidratos e proteínas para também potencializar o seu ganho de força. Suplementação de creatina, indispensável, tá bom? Então é isso, galera. Compartilha com seus amigos. Não esqueça de comentar qualquer dúvida que você tenha tido ao longo do vídeo. E até o próximo!